sabe quais são os alimentos que o seu filho não precisa conhecer? Pois é, eu trouxe a Tati Zanin e ela vai te contar. Gente, talvez vocês não saibam, mas vocês conhecem a Tati. E não é porque ela, no canal dela, o Tua Saúde, ela tem somente mais de 1 milhão de inscritos, não. Mas porque a Tati é uma super parceira aqui do canal. Obrigada! É verdade. Puxa. Olha, dá uma olhada nos nossos vídeos. Aí, depois que você assistir esse, logicamente, você vai ver lá na descrição do vídeo que muitas vezes quem fez supervisão de roteiro dos vídeos aqui do canal foi o Tua Saúde. Algumas vezes, é verdade. É verdade, muito bom. Obrigada. Aproveito para te agradecer publicamente por toda essa ajuda, viu, Puxa Tati? vida, imagina, com carinho, muita honra de fazer. Obrigada. Agora, Tati, quero saber o seguinte, tem alimentos que os nossos filhos, né, poderiam não conhecer nunca na vida. Exato. E a questão é a seguinte, a questão é essa. A gente quer o melhor para os nossos filhos e a gente sabe, o que é gostoso, o que é ruim, né? E a gente acha que os nossos bebês precisam sentir aquele doce delicioso daquela comida que a gente gosta muito. E não precisa. E não precisa. Porque às vezes, o que acontece é que alimentos muito doces, por exemplo, é um dos tipos dos alimentos que você não precisa, que a criança um dia ou outro vai por ela buscar, você não precisa entregar e apresentar para a criança. Não precisa incentivar. Não precisa incentivar. O açúcar dos alimentos excita demais o cérebro. E quando a gente tem uma sensação de prazer, querendo ou não, a gente quer repetir aquela experiência que me deu tanto prazer. Então o açúcar é viciante por causa disso. E a criança tem menos controle do que um adulto. Se um adulto percebe que comer um doce, mas para no segundo porque o terceiro já é demais, a criança não vai parar porque ela tá sentindo prazer e mete na boca, e prazer na boca e prazer no cérebro e aquilo vai... Então, o controle da criança é o de fora. Então, quando a gente diz, é como quando a gente leva a criança pra brincar no parque ou na casa do amiguinho e fala, agora vamos pra casa, ela se acaba, não brinquei nada, passou tarde ali. É o que acontece quando a gente diz, agora não pode mais açúcar, mas como até agora pôde, não pode mais, tô tão feliz, tá tanto prazer, tá tão gostoso, o que tem? A gente sabe que... Não tem esse limite, Eles né? não têm. E é um dos grandes problemas da gente deixar apresentar cedo demais um alimento gostoso demais. Eu quero dizer, intenso demais. Acontece o mesmo com o sal. Alimentos muito salgados. São doces no geral. No geral. Doces industrializados, você disse. Um doce de uma fruta, ok. Exatamente. Doces, o sabor doce é um sabor que é fácil, que é na hora. Pega. Tá. E os salgados. É incrível que quanto mais... Porque excita, você fala, mas é sal, a criança vicia com sal, o cérebro é estimulado com o sal. E o sal, e a língua acostuma com o sal. Uhum. Então é muito mais fácil você pôr uma pitadinha de sal a mais do que você tirar o sal da comida. Na questão do sal e também do açúcar, quando é bebê é muito mais fácil, porque bebê, se você não vai saber pedir. Eu sempre pensei assim com a minha filha, enquanto ela não souber pedir, eu não vou oferecer. Ai, que lindo, muito legal. É bom Mas isso, né? É muito legal, mas eu já saí com casais de amigos com crianças em que a mãe tava com uma sobremesa, a criança tava brincando com o brinquedinho dela e ela pôs na boquinha da criança, a criança não sabia, nem tava pedindo, mas eu falei, mas por que você fez isso? Ele tava bem, é tão gostoso, como que eu vou privar meu filho desse prazer? Mas ele não sabe que é gostoso, não vai sofrer. Existem vários prazeres na vida adulta que a gente não expõe às crianças, e é essa a ideia, tipo, não precisa, ele se alimenta bem, e aqui, o açúcar, o excesso de açúcar, mesmo no próprio alimento, não precisa ser o excesso de açúcar no dia, basta um alimento muito doce. Você percebe o que eu tô dizendo? Uhum. Não é só, no caso da criança, pela questão nutricional da história, mas é a questão de autocontrole também. Ela não vai conseguir parar na hora que tem que parar. Ela vai pedir sempre e mais, porque o cérebro repete, a gente... Para os bebês é fácil. Certo. É mais fácil. Se você tiver esse pensamento, não sabe pedir, não dou, já resolve metade dos seus problemas. Verdade. Agora, quando já tá maiorzinho e sabe pedir, ou já experimentou uma vez e quer e fica pedindo, como é que faz? Pois é. Aí você vai ter que... Você diminui a quantidade. Você não vai fazer que a criança fique deprimida por não comer aquilo, mas você dá um primo legal, por exemplo, que é um chocolate. O que você vai fazer é entregar para ela, na sua casa vai ter o chocolate meio amargo, você vai tirar um pouco do doce, do açúcar. Então você tem o benefício do cacau, só que você
é o chocolate que a criança pede. Entendi. Não é tão delicioso como aquele que talvez ela tenha gostado, mas você vai treinando as papilas gustativas todas. Melhorar a qualidade e também na quantidade diminuir. Exatamente. Ah, então é chocolate 70%, posso dar a barra inteira? Dificilmente seu filho vai comer a barra inteira de chocolate meio amargo. Mas se ele for capaz, não dê. Exato. Limite na mesma. O limitar, o ensinar o autocontrole é muito interessante. Mas é mais fácil você controlar a maçã do que... Me diz uma coisa qualquer, outra coisa gostosa. Doce de leite. Tá. Você consegue falar, olha, bebê, uma maçã é suficiente, não precisa de duas. Sim. Agora fala pra ele que é um pedacinho e não a barra inteira de uma coisa que ele adora demais, entendeu? Que é muito intenso, que é muito doce. Olha, uma coisa muito importante que assim, às vezes eu ouço muito das mães falando assim pra mim, mas Silvia, não tem como. Elas pensam sempre numa situação muito radical, não vou dar nunca. Eu acho que aqui não é isso, o nunca. É o evitar ao máximo. E saber a dose, o momento. É por aí, né? É por aí. E uma coisa interessante, quando a criança começa a entender, e ela começa a entender mais cedo do que a gente pensa, do que a gente acha, quando ela é criança, você explica. E você, então, ok, mamãe vai dar um pedacinho, mas só pode esse pedacinho. Uhum. Né? Porque ela tá ali, tá presente, você não precisa pô-la de castigo, não é um castigo não comer. E você pode dar outros alimentos, e essa é a forma como você desacostuma uma criança, acostumada a doce, a comer coisas menos doces. É ensinando a língua, que é é o primeiro momento de contato ali com o alimento, a sabores diferentes daqueles 3 ou 4 coisas que ele adora. É o chocolate, é a cola, é o macarrão, que são só isso que meu filho come. Ok, então não desistir de oferecer, não desistir de provar, sei lá, a rúcula. Bota na língua, é amargo, faz uma brincadeira, vamos ver, ai, é ruim, mas é ruim, é tão ruim, fazer uma brincadeira, e o que você sabe, parece que e tal. Isso na hora parece que ele nunca vai, e fazer 1, e 2, e 3, e 4 vezes, parece que quando você acha que ele nunca mais vai gostar daquilo que você quer que ele goste, ele gosta. Agora, pra finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, que eu já fiz essa pergunta pra chefes de cozinha e tive respostas interessantíssimas. Ai, meu Deus, será que eu vou ser tão interessante assim? Se você pudesse excluir da face da terra um alimento ou alguma coisa, o que você sumiria, pensando nas crianças? Acho que tirava da face da terra o leite condensado. Mas como é que eu vou fazer brigadeiro, Tati? Ai, não acredito, você não sabe, tem um vídeo já no canal Brigadeiro, você mistura abacate, cacau, um pouquinho de mel e óleo de coco. Você tem brigadeiro. Mas dá consistência? Porque eu faço mais ou menos parecido mousse de chocolate, assim. É verdade, não dá pra enrolar, mas dá pra você pôr no copinho, pôr um pouquinho de granulado e você come com a colher, fica delicioso. Delícia. As crianças nem percebem. Só vão perceber que não é brigadeiro no terceiro potinho, talvez, se chegarem no terceiro potinho, porque não dá pra vontade de comer 20 potinhos. Agora, tira o brigadeiro doce pra caramba da criança, pra ver se ela não vira um monstrinho e quer te comer também. Bom, e por falar em receita, eu, Elis, fomos lá no seu canal pra aprender uma receita diferente também, né? Verdade, super saudável pra facilitar a vida dos pais que precisam de ideias sobre lanches saudáveis pra levar pra escola das crianças. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Obrigada. Bom, adorei, Tati. Sempre muito bom conversar com você, viu? Idem, meu sentimento é o mesmo. Obrigada.